Tem uma música do Caetano que fala alguma coisa está fora da ordem mundial. Eu acho que nesse caso aqui é o contrário, alguma coisa está na ordem mundial, porque o que a gente tem visto hoje nos debates políticos internacionais e que vem se repetindo aqui no Brasil é uma inconsistência, uma agressão muito grande entre os candidatos, onde tudo o que for possível ser feito é feito. Nesse caso, eu desconheço, ainda não li nada a respeito desse caso que você acabou de mencionar, mas com certeza é um ato ilícito fazer qualquer alegação contra a polícia, fazer qualquer alegação na polícia ou no Ministério Público Federal de fato que não existiu, é um crime tipificado no Código Penal. E isso é muito triste, porque a população, voltando agora ao debate político, que você também conversou com Jesus em São Paulo a respeito dos embates que lá ocorreram, é muito triste a população ficar atônita assistindo a um debate com completa ausência de propostas, um debate no qual você observa apenas agressões de cunho pessoal, agressões que mostram a real intenção do candidato, que é, na minha opinião, causar, ser famoso, adquirir de uma forma ou de outra seguidores, deixando a campanha, a proposta, o desenvolvimento da sociedade em completa adjacência. Eu repito, eu disse isso aqui, é muito importante que a gente aprenda a votar. Por favor, analisem, observem como o candidato se porta, quais são as propostas dos candidatos, o que é plausível, o que é possível ocorrer, acontecer, ser feito. Nós somos os maiores responsáveis pelos políticos que nós temos hoje em nosso país. Nós, os brasileiros, são os maiores responsáveis pelos políticos que nós temos. Jandaraci, eu queria que você tratasse desse assunto e aí acrescento uma coisa que de repente você pode, de repente não, possivelmente você vá trazer boas reflexões aqui pra gente, é que a gente percebe o Peter falando dessa coisa do ser famoso. O que a gente percebe hoje é que há uma grande dinâmica de cortes nas redes sociais dos episódios que tem, né, dos episódios de debate. Então a gente pode dizer que essa é uma eleição marcada pelo fenômeno do corte nas redes sociais? Bom dia. Bom dia, Peter, bom dia, Yasmin, bom dia a todo mundo que nos assistem. Bom, é muito importante a gente entender que ainda tem dois detalhes, não só os cortes nas redes sociais, mas o uso da inteligência artificial e do algoritmo para fomentar essa informação distorcida, essa informação editada. E esse é o grande ponto hoje que a gente precisa ter muita atenção, tá, Yasmin? Além dos cortes, né, porque você faz uma edição bem feita, a utilização do marketing digital, e essa é uma ciência que muito bem estudada, a gente poderia ter discussões mais ricas, né? Você coloca algumas palavras-chave, faz o tagueamento de algumas palavras-chave, e essas palavras-chave elas ganham repercussão no algoritmo, além do uso de robôs e chatbot. Então, quando você faz essas edições e esses cortes, você começa a ter um alcance diferenciado, e isso você perde o controle, né? Além de você patrocinar para alcançar 200 mil contas, 300 mil contas, isso é o ponto de atenção onde foi a discussão para a suspensão das redes de um dos candidatos, e esses cortes com algumas edições. E o mais preocupante, que a gente ainda não viu, ainda bem, né? Mas é o uso específico da inteligência artificial. A gente já teve algumas questões de vídeos falsos no passado e tudo mais, mas agora a gente está mais atento a esse ponto. As próprias redes estão ajudando a monitorar essa veiculação de nível de informação, e aí fica nos aplicativos de comunicação. Então, esses recortes estratégicos faz parecer que aquele candidato está falando uma verdade, como o Peter bem falou, né? Além dessas ofensas, essa confusão de informação. Como a gente viu recentemente, um dos candidatos que estava sendo acusado de responder um processo sobre uso e porte de drogas não era a pessoa.
Só que isso se propagou. O quanto vai ser necessário para que todas as pessoas que foram atingidas com a primeira desinformação, né, seja impactada com a verdade. Então, esse é o grande ponto dessas eleições. E esse episódio que você relatou agora, observe, né, como o Peter também falou, é um crime, né? A pessoa cometeu um crime para chamar a atenção. Muita, fora as outras coisas que têm acontecido, efetivamente, quis falar de honra, ninguém tem falado de projeto, isso é muito triste. As cidades precisam de um projeto muito claro, de uma programação, atinge a todos, e a gente, infelizmente, está vendo essa campanha, como aconteceu no passado e agora um pouco mais acirrada, indo para caminhos de ritmos de torcida, né? A polarização nas discussões, e ninguém está discutindo as cidades que a gente precisa viver. Com tantas coisas acontecendo de importante, as cidades sem um candidato, sem a gente avaliar a proposta para que todos possamos ter uma vida melhor. Olha, falando ainda dessa questão envolvendo a campanha eleitoral, estava fazendo uma busca rápida aqui. Vocês falaram de questão de inteligência artificial, do uso das redes sociais. Esse assunto já era visível que iria dominar o cenário das eleições municipais e que, inclusive, já estava no radar do Tribunal Superior Eleitoral, quando traz ali uma série de resoluções para limitar o uso dessas inteligência artificial, das redes sociais na campanha agora municipal. E aí, o ponto que eu trago é o seguinte, que o TSE recebeu, em média, uma denúncia de propaganda eleitoral irregular na plataforma Pardal, que é a plataforma que qualquer usuário pode fazer ali um tipo de denúncia, desde do dia 16 de agosto, quando começou a campanha, até o último dia 27 de agosto, foram pouco mais de 15 mil denúncias. E aí é uma média de uma denúncia a cada minuto, mais ou menos. Uma denúncia, o equivale a uma denúncia por minuto por quase 11 dias, num período ali que foi marcado ali do dia 16 até o dia 27. Então, a gente vê as pessoas trazendo denúncias. E aí eu queria a avaliação de vocês. São pessoas realmente, as pessoas estão mais atentas e por isso a gente vê essa repercussão até trazida ali dentro do Tribunal Superior Eleitoral, ou o fenômeno das redes sociais também faz com que as pessoas fiquem mais vigilantes e consigam perceber o que é irregularidade e o que não é irregularidade dentro da campanha eleitoral. Peter? Eu li a respeito disso e eu, assim, não quero causar nenhum transtorno, mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que nós vivemos hoje um discurso do ódio. Eu tenho quase que absoluta certeza que muitas dessas denúncias são referentes ao ódio, à raiva pelo que é diferente do seu partido, ou dos seus ideais, ou da sua ideologia. Não estou dizendo todas as denúncias, enfim, olhei alguma coisa a respeito, mas grande parte das denúncias tem a ver com esse discurso de ódio que a Jandaracy mencionou. Nós vivemos hoje uma ausência de elegância, uma ausência de polidez. Hoje o que dá ibope, hoje o que vende é a raiva, é a agressão, é a busca de acabar com o outro da melhor forma possível. É isso que se tem. Então, muitas dessas denúncias que vêm acontecendo é uma oportunidade que eles observam de acabar com aquele concorrente, fazendo parte daquele campo ideológico, que não faz parte do seu campo ideológico, de uma forma buscando aí, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral, que, por óbvio, é impossível, praticamente impossível averiguar, observar, analisar todas essas denúncias que são colocadas. Então, eu repito, nós precisamos aprender a votar. Nós precisamos buscar, analisar as propostas, estudar esses candidatos. Nós não podemos levar o nosso país ou levar o nosso dia a dia nesse discurso de ódio pelo que não é
da nossa ideologia. Nós precisamos respeitar uns aos outros e votar de forma consciente. Jandaraci? Bom, é um tema super complexo. No último relatório do World Economic Forum, entre os 10 maiores riscos que o mundo está vivendo está desinformação, informação falsa e polarização social. É o que a gente está conversando aqui. Esse é um risco, efetivamente, de geração, que aí vem o próximo risco na lista, né, dos 10, cibersegurança, mudança climática, desinformação, informação falsa e guerras locais. A gente vê essa polarização. O Brasil, efetivamente, nunca não tem essa característica, né? Quando a gente teve uma guerra, tem séculos e mais séculos, não é um povo que ainda partiu para essa, mas quando a gente olha o cenário mundial, tudo começa com a informação falsa e a desinformação. Parece que você tem uma trilha que né? Dá para entender que se é uma trilha. Então, o que a gente tem acompanhado é exatamente o quanto a desinformação, principalmente a desinformação, tem fomentado essa polarização. E o nosso papel, e eu falo isso, é educar as pessoas, e eu tenho usado isso no alcance que eu tenho, da importância da votação. E, de novo, eu sempre falo isso, não apenas de escolher o prefeito, mas também de escolher os vereadores. Isso não é uma brincadeira. A gente está falando que vai ter um grupo de pessoas que irá decidir, por exemplo, o plano diretor da cidade, se aquela rua irá ampliar a infraestrutura de um bairro ou não, a educação de um bairro, os benefícios que a cidade pode ter. Então, a gente precisa voltar a falar de forma educativa para as pessoas e trazer que, além de escolher um prefeito, né, que saiba e tenha um plano político que depois você possa cobrar, claro, e que respeite a legislação, porque o município precisa respeitar o Estado e a federação, né? Não pode sair criando planos que não tenham esse arcabouço. A gente precisa educar as pessoas, falar que esse direito, que muitos lugares não têm, que hoje as pessoas falam que a gente vive numa ditadura, elas não sabem o que é a ditadura. Né? A gente precisa voltar à história e explicar o que é a ditadura. Esse direito que nós temos de escolher quem nos representa nas câmaras municipais e quem vai estar à frente do município, né, que eles são funcionários do povo, é muito importante. Então, acho que esse é um ponto super fundamental que a gente precisa, que seja no nosso meio. A gente precisa explicar às pessoas e precisa, principalmente, não retornar ao que a gente viveu há décadas e décadas atrás. Era voto do cabresto, era venda de votos. As pessoas precisam entender a importância de eleger os seus representantes e o quão rico é ter esse direito. Gente, Jandaraci, você tratando dessa questão, me vem um outro tema, porque a gente está falando de rede social e não tem muita relação com a campanha, mas é rede social, que é a questão envolvendo a suspensão do X por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Estou olhando aqui, dentro do sistema do plenário virtual da primeira turma do Supremo, que hoje está analisando esse caso, se confirma ou não a decisão de Alexandre de Moraes. Quem acompanhou o voto do relator, pelo menos a princípio, já foi o ministro Flávio Dino. Qual é a avaliação de vocês com relação a esse tema, que foi a suspensão da plataforma e agora esse julgamento do Supremo Tribunal Federal? Agora eu vou começar pela Jandaraci. Bom, eu vou voltar a esse relatório, né? O proprietário da rede, que em termos de negócios também, acho que acabou fazendo... tem uma questão de destruição de valor bem interessante sobre o que foi o negócio em termos de investimentos e tudo mais, mas é importante falar o seguinte: todas as redes, eu vou trazer um outro contexto aqui, tá, Yasmin? Nós temos no Brasil várias redes sociais, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, Telegram, são várias redes sociais.
todas elas têm um representante legal no país. Todas elas, e aqui eu estou trazendo Kawaii, tem uma série de redes sociais. Então, aqui eu estou querendo pontuar o seguinte: todas elas têm uma série de divulgações de conteúdos não muito, vamos dizer, que eu diria, que nem sempre são os ideais. A gente está falando de combate, desde o combate à desinformação, simplesmente, até combate a crimes cibernéticos, né? Propagação de pornografia infantil, etc. Todas essas empresas que não são nacionais têm um representante no país. Todas essas empresas seguem as deliberações judiciais do país e a legislação do país. Ora, dito isso, por que apenas o ex não iria seguir a regulamentação brasileira? Por que apenas o ex se coloca numa posição de testar e estressar a legislação brasileira, como se isso não fosse importante? E pior, ainda divulgando como os brasileiros burlaram a legislação brasileira a partir da proibição, ensinando a utilizar a metodologia do VPN para que as pessoas acessem a rede. Então, a gente precisa falar aqui da postura de uma empresa em relação à legislação brasileira. Eu não vou discutir se prejudicou ou não um grupo de pessoas. Nós tivemos várias redes sociais. Se a rede social fechasse, como aconteceu com o Orkut há alguns anos atrás, né, que deixou de existir ou perdeu a relevância, né? Quantos aconteceram? Então, aqui a gente está falando de respeito à legislação. Nenhuma empresa brasileira ou nenhuma empresa estrangeira iria atuar nos Estados Unidos sem respeitar a legislação. Essa mesma questão hoje está tendo na Europa. Então, o que a gente precisa entender aqui não é sobre uma censura, é sobre o respeito à legislação brasileira. É não elencar um representante, é não respeitar o marco civil na internet, é não aceitar as ordens judiciais. A ordem judicial, você não concorda, você contesta judicialmente. Agora, você não respeitar em nada a legislação local, efetivamente, acho que a gente tem um problema. Eu concordo com a Jandaraci em relação a esse respeito à legislação brasileira. Decisão judicial se cumpre. Se a empresa está no país, ela precisa se submeter à nossa legislação. Mas pegando esse gancho, o nosso Supremo Tribunal Federal também precisa respeitar a nossa legislação brasileira. O nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião de nossa Constituição, precisa se atentar à imparcialidade e se atentar ao que diz as leis federais e a nossa própria Constituição. Por que eu digo isso? Com todas as ressalvas de entendimento com relação e aí acolhendo a manifestação da Jandaraci, o ministro Alexandre de Moraes, ele bloqueou as contas da Starlink, que faz parte de um grupo econômico ligado ao X. Essa empresa, a Starlink, ela não fazia parte da LID, ela em nenhum momento ela teve a oportunidade de se defender, ela em nenhum momento foi oficiada, intimada, notificada a apresentar qualquer tipo de resposta, ela não tinha qualquer relação com a LID que estava ocorrendo aí, no caso que o ministro Alexandre é relator, do caso do X. Ainda assim, por fazer parte do mesmo grupo econômico, e agora eu realmente não sei se o grupo econômico aí é ligado apenas ao Musk, mas se há sócios diferentes, essa empresa que não fazia parte deste processo tem os seus recursos bloqueados e a decisão abrangendo essa empresa também. Isso, para mim, é um absurdo jurídico. E mais absurdo ainda agora, para você ver como isso é uma bola de neve, eu li hoje de manhã que a Starlink está dizendo que não vai obedecer à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja,
é uma bola de neve, algo que vai uma coisa levando a outra. Então, a minha única ressalva é com relação a isso, a essa decisão relacionada à empresa Starlink. E aí, eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito do papel da OAB. A OAB, a nossa ordem de advogados, eu não li nenhuma manifestação a respeito da OAB a respeito dessa questão da Starlink. Eu li que eles foram ao Supremo Tribunal Federal requerer a questão da multa relacionada à utilização do VPN, mas a OAB se manifestar a respeito do que extrapola a decisão, eu não vejo nenhuma manifestação. E aí fica um pouco de tristeza no meu coração de observar um Supremo Tribunal Federal cada vez mais ativo judicialmente, no sentido de extrapolar determinados artigos constitucionais, e a nossa ordem, que deveria prezar por uma legalidade maior, totalmente silente em relação ao que tem acontecido.